Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor, eu sou a Bruna, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E hoje, nessa linda sexta-feira, eu irei falar sobre oração respondida. Há um tempo atrás, eu até postei um vídeo falando sobre isso. Porém, por ser um assunto muito importante, muito maravilhoso, eu resolvi regravar com a qualidade ainda melhor. E nesse vídeo, eu irei expor biblicamente o porquê algumas orações são respondidas, já outras não. E antes de começar, eu peço para você já deixar o seu like. Isso é muito importante, porque o YouTube entende que várias pessoas gostaram, que várias pessoas deixaram o like aí para mim e vão recomendar este vídeo para outras pessoas. Ou seja, mais pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas entenderão sobre o assunto. Então agora vamos dar início. Primeiramente, o nosso Deus, ele tem prazer em responder quando pedimos por algo bom, quando pedimos por algo que cultuará o nome dele. Mas como assim, Bruna? Eu quero deixar claro que Deus, ele não é um Deus egoísta. E como está escrito lá na palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas por que Deus age desta forma? Porque tudo aquilo que Deus estabeleceu desde o tempo do Pentateuco que Moisés escreveu, desde o tempo das leis, tudo foi para o bem do seu povo. Eu gosto de comparar isso com as leis de trânsito. Se você estiver dentro de um carro sem cinto de segurança, você estará errado, você será multado por conta disso. O policial que parar você e ver aquilo, ele vai avaliar como incorreto. Isso vai mudar alguma coisa justamente para ele, diretamente para a vida dele? Não. Mas você estará fazendo algo que certamente prejudicará você. Então, o que aquela lei estabelece de utilizar o cinto de segurança ao estar em um carro é justamente para o seu bem. Da mesma forma, os mandamentos do Senhor, a graça do Senhor é para o nosso bem. Deus, ele não é um ser carente, um ser mesquinho, quando ele disse para nós amarmos acima de tudo Ele. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Não, Deus não é carente. Mas Ele estabeleceu isso justamente para nós não nos autodestruirmos, querendo algo que não vai ser totalmente bom, que não vai ser 100% vantajoso. Porque aquilo que é 100% vantajoso para as nossas vidas é a vontade do Senhor. Então você compreende que quando pedimos a vontade do Senhor, aquilo que agrada a Deus, Ele tem prazer em nos responder. Uma segunda coisa que eu quero ressaltar. Deus, Ele sempre irá nos responder quando pedimos algo que vai acontecer no tempo dEle. Como por exemplo, um pai jamais vai dar para um filho um carro sem ele antes saber dirigir. Nossa, os exemplos que eu estou dando hoje, e vocês prestem atenção, porque o último exemplo que eu vou dar aqui nesse vídeo é até sobre motorista de aplicativo. Não, o vídeo de hoje está muito bacana, é muito proveitoso você assistir até o final. Continuando, Deus, ele é um pai responsável. Deus, ele é um pai que tem maturidade. E um pai com maturidade não vai entregar um carro a um filho que ainda não sabe dirigir. Ele quer entregar, se é da vontade dele. Ele tem prazer em entregar este carro nas mãos do filho. Mas é aquele negócio. Bênção fora do tempo vira maldição. Imagine um carro, uma moto, qualquer tipo de automóvel nas mãos de alguém que não sabe dirigir. Ou seja, não é o tempo. Ainda não tem estrutura. É como um bebê que deseja comer alguma coisa mastigável. O bebê pode chorar, espernear, assim como nós ficamos algumas orações, né? Mas a mãe não vai dar algo mastigável para o bebê, porque ele não tem ainda a estrutura necessária. Ele ainda não tem a possibilidade de mastigar, ainda não está no tempo. Ela pode querer, mas quando chegar o tempo certo, é que será o tempo dela entregar. E ela vai entregar. Se for algo bom, se for algo proveitoso, vantajoso. Deus nunca nos entrega algo fora do tempo. Mas no tempo dele, ele responde aquela oração. Pode se passar 10 anos, 30 anos. Olha a história de José. Deus prometeu a José algo em sonho. Deus revelou a José. Ele passou por demais processos.
Ele passou ali por um tipo de escola, para que ele aprendesse que o tempo de Deus era melhor do que o dele. Muitas vezes Deus nos mostra algo, nos promete algo, e nós já imaginamos o quê? Vai se cumprir semana que vem, vai se cumprir hoje. Mas pode se cumprir, só Deus sabe quando. Mas se foi Deus quem prometeu, vai se cumprir. E também, se você ter a maturidade para não colocar aquilo acima de Deus, se você não idolatrar isso que você está pedindo em oração ao Senhor. Como, por exemplo, veja o exemplo de Raquel. Lá em Gênesis, no capítulo 30, é dito que ela diz o seguinte para seu esposo, Jacó: dai-me filhos, senão morro. Ela estava colocando o pedido acima do Senhor na vida dela. Ela estava colocando a possibilidade de ter um filho no coração dela, no centro do coração dela. Ou seja, ela estava amando mais de todo o coração a possibilidade de ter um filho. Tem coisas que, por mais que sejam bênçãos do Senhor, como o que Raquel estava pedindo, um bebê, mesmo ela já estando no tempo, ela já estava casada com seu marido, mas ela almejava tanto que aquilo estava substituindo o lugar de Deus na vida dela. Tanto que, observe a expressão, a fala que ela diz: dai-me filhos, senão eu morro. Ou seja, se Deus não te der isso que você tanto pede, você vai morrer. Nós morremos por tantas coisas fúteis. Os cristãos de hoje estão lamentando, chorando por coisas tão passageiras, por coisas vãs, enquanto os cristãos já antigamente eram rasgados por leões dentro de coliseus. E isso em público, eles eram humilhados em público, mas eles não negavam a fé deles. Por quê? Porque o que eles almejavam acima de tudo era Deus. Porque Ele tem coisas melhores para a vida de seus filhos. Ele tem boas coisas para aqueles que o amam. E mesmo que esse tipo de recompensa chegue somente no céu. Chegou o momento do exemplo que eu prometi lá no início do vídeo. Antes de citar o exemplo de motorista de aplicativo, eu quero ressaltar que a visão de Deus é mais ampla que a sua. Os planos de Deus são maiores do que os seus planos. Da mesma forma, uma vez eu vi um testemunho de um irmão em que ele contava o seguinte: que ele estava orando por uma vaga de emprego, que ele estava lutando já fazia um bom tempo por conta disso. E isso, trabalhar é algo que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus, que expande o reino de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus tem uma visão maior que a sua. E se você ama a Deus, Ele tem coisas lindas para você vivenciar. E a propósito em tudo aquilo que você vive. Talvez do lado dessa tela você esteja dizendo: eu não amo a Deus como eu deveria amar. Eu também. Mas o que devemos fazer é usar o sangue de Cristo para isso. Jesus, Ele não fica triste quando você pede para Ele te ajudar. Para Ele te ajudar a você amar mais Ele, a você fazer as coisas corretamente, a você andar em santidade. Porque é justamente por isso que Ele entregou a vida para você e por mim. E como está escrito lá no livro de Eclesiastes: enquanto há vida, ainda há esperança. Então esse irmão que ele testemunhava, que queria um emprego, que buscava sobre isso, obviamente estaria no tempo. Obviamente ele estaria fazendo aquilo para Deus, como ele testemunhou. Ele queria glorificar o nome do Senhor através de um trabalho. E aquele irmão, ainda estando vivo, ainda tendo vida, ele disse: eu vou tentar ser um motorista de aplicativo. E ao ele estar sendo motorista de Uber, sendo motorista de aplicativo, ao ele deslocar pessoas de um local para outro, ele evangelizava. Ele tinha a liberdade, total liberdade de falar do amor de Deus, de quem é Jesus, o que é a graça, do porquê vivermos em santidade. Deus teve misericórdia dele, entregando para ele algo flexível, para ele estar glorificando a Deus
em vida através de um trabalho que ele não esperava trabalhar, mas que Deus atendeu e respondeu à oração dele. O vídeo de hoje foi esse, foi muito profundo, muito interessante. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva. E após você clicar em inscreva-se, clica no sininho. E ao você clicar no sininho, vai aparecer algumas palavras, como por exemplo, todas personalizadas e nenhuma. Você deve clicar em todas, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te mandar todas as notificações. Ou seja, o YouTube vai notificar você que eu postei um vídeo novo. E você vai receber a notificação e você vai vir aqui assistir o meu vídeo. Então, a paz do Senhor.